aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Paulo, aos Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas na Terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, a maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa lição demasiado profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou-se a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Então, esse texto de Emmanuel, muito belo, né, para as nossas reflexões, a partir, né, de uma fala de Paulo em carta aos Filipenses, exatamente mostrando a simplicidade de Jesus. E ao ler o texto, a gente vai rememorando que passagem é essa que Paulo está lembrando das lições de Jesus. Ele fala que Jesus se dirigia a todos, né, aos pobres, às pessoas de má vida, às pessoas com equívocos. Ele não fazia acepção de pessoas, ele se dirigia a todos, ele falava com todos, ele não fazia distinções. E a grande lição, né, que me recorda essa passagem é a lição do lava-pés, né, onde ele foi dar a maior lição de simplicidade. Quando ele realmente baixa-se, né, os discípulos estão sentados e ele, na posição realmente de um serviçal, porque aquela época ia ser um trabalho que era dirigido exatamente às pessoas, digamos assim, na hierarquia social, as mais baixas. Os serviços de limpeza, os serviços de cuidados, eram, na escala social, digamos assim, os mais inferiores naquela época. E Jesus, exatamente dando a demonstração de grandeza espiritual que ele tinha, ele vai lavar os pés dos apóstolos, né? E quando Pedro diz, comigo não, ele diz, se eu não lavar os teus pés, comigo não terás parte. Dando a lição de que aquele que quer ser o maior, que ele seja o menor, que ele aprenda a servir, que ele aprenda a ser pequeno, que ele aprenda a ser humilde. Então, o ser mais espiritualizado que a gente tem notícia que pisou a terra é Jesus. O ser mais nobre, né? O ser puro, o ser sem mácula. E ele teve contato com todos, não se maculou por isso. Então, a lição que Emmanuel nos traz para refletir é que a gente também, quando vá ao encontro de alguém, a gente, mesmo que a gente já tenha conseguido alguma coisa ou conquistado algum ganho, seja ele material ou espiritual, a gente vai ter com o outro na condição da simplicidade. Não é necessário demonstrar. Imagine se Jesus fosse abrir toda a sua grandeza espiritual, o que é que a gente ia sentir, né, ali em contato com ele? Uma formiguinha.
né? Um ser ainda que não tinha atingido nem a condição de ser pensante. Então, que a gente aprenda essa lição de simplicidade, de humildade, para que a gente realmente possa aprender a servir, anulando-se, né, apequenando-se, sem perder de nós próprios quem somos. Então, essa é uma grande lição que Emmanuel nos traz, especialmente para nós, nesse momento, né, que estamos às vésperas do Natal. Então, com essa reflexão, Jesus veio. Vamos fazer a nossa prece para darmos início à reunião pública da tarde de hoje com o nosso irmão Alain Aminadab. Querido amigo Jesus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, pedindo as Tuas bênçãos, o Teu amparo, a assistência amorável dos benfeitores espirituais, para que a nossa reunião desta tarde possa ser repleta de aprendizado, de harmonia. Possamos receber, Senhor, cada vez mais as suas lições, límpidas, aclaradas, para que o nosso entendimento possa acolhê-las e elas se tornem práticas em nossas vidas. Sobre as tuas bênçãos, querido amigo, sobre a assistência mais próxima e direta dos coordenadores espirituais da nossa casa, pedimos a permissão para dar início à reunião pública desta tarde. E vamos passar a palavra a Alain, para que ele possa discorrer o tema para nós. Fico já... Obrigado. Fico já em pé. Já ficando. Boa tarde. Eu queria só pegar o nome do livro para pegar a mensagem. Que coisa linda, gente. Caminho, Verdade e Vida. Deixa eu ver se eu tenho... Esse está com som melhor. Olha aí, obrigado. Estão me ouvindo bem? Tem a turma da frente, que é você, e tem a turma do fundão. Está me ouvindo bem, né? Deixa eu encontrar o livro aqui. Que coisa linda. E Jesus veio. Caminho, Verdade e Vida. Está aqui, que maravilha. Ah, pois não. Vamos tentar ser o mais conciso possível dentro daquilo que faz parte das nossas capacidades. Lembrando, antes de tudo, que como sempre fazendo, já que Jesus veio, que maravilha, e veio mesmo, nem que seja mensagem, né? No começo de todas as nossas falas, pequenas falas, o desejo não de uma boa tarde, mas de uma ótima tarde para todos vocês, para todos nós, e para quem está nos assistindo em casa, eu creio que ali pela internet, as maravilhas da internet, né? No sentido maior de que ao sairmos daqui, passarmos ali por aqueles portões, né, aquele mais lateral por onde entramos, venhamos a nos sentirmos mais reconfortados no corpo físico, que nos acolhe em uma nova existência, tá? Na casa mental, né? A nossa mente, o nosso psiquismo, a nossa psique, e, acima de tudo, espiritualmente falando. Se nessa tríade, né, estivermos melhor, ou melhores, ao sairmos daqui, valeu muito a pena. Aí a tarde não foi boa, não, foi ótima. Será que o som tá bom na internet? Eu estou um pouquinho preocupado. Tá legal? Tá bom. Tá dizendo, a gente confia bastante. Então vamos lá. Foi nos passado o tema. Deixa eu pegar o tema para vocês. Eu achei tão interessante, viu, Robertinho? Eu digo, que tema interessante, até pelo momento. Eu fiquei até curioso. Depois você vai me dizer como é que esses temas são escolhidos. É Luciana, né? E eu estou aqui no zap dela. Deixa eu pegar o tema, Luciana, bem direitinho que você falou aqui. Eu perguntei qual é o tema, por favor. Aí você colocou o que temos de Judas em nós. Opa, agora melhorou. Ou foi impressão minha? O retorno aqui está melhor. Que bom. E eu disse comigo mesmo, que interessante o que temos de Judas em nós. E aí você já começa a se questionar. Diz, meu Deus, o que tem de Judas em mim? Eu vendi alguém, né? Primeira coisa que vem na cabeça, eu vendi alguém para alguém, eu entreguei alguém, eu já fui, né, pivô de um processo de traição, que ficou marcado, né? Judas, no seu ato infeliz, equivocado, né? Terminou entrando para a história
como um ícone para a história da humanidade, religiosa ou não, como um ícone da traição. Né? Talvez num grau menor aqui, o Silvério dos Reis, né? Lá junto a Tiradentes, dentro da nossa história local, porque foi ele quem foi o governador, né, da época das Minas Gerais, entregar, não só Tiradentes, entregar todo o processo da Inconfidência Mineira, né, que teria o seu ápice ainda no momento da derrama, e que foi ali abortado, né, antecipadamente, porque o Joaquim Silvério dos Reis fez esse movimento, né, de antecipar o movimento de insurreição em prol da independência política do Brasil, à época sob a tutela de Portugal, da monarquia portuguesa, né, e no ápice final de todo esse processo, guardado, claro, as devidas proporções, também há um suplício daquele que é o nosso herói máximo do panteão nacional dos heróis, que é o Tiradentes, né? José Joaquim da Silva Xavier, estará querendo lembrar o nome dele, né? O nosso Tiradentes. Mas, num primeiro grande momento, o ícone é Judas. Mas eu vou começar um pouquinho antes com vocês. Não antes de Judas, bem depois de Judas e antes de nós. Né? Judas é ali em torno do ano 30 a 33 da nossa era, ou da era comum, como alguns gostam de chamar. Eu vou dar um pulinho um pouquinho mais para frente, 1800 a quase 1900 anos, para falar para vocês do seguinte. Vou falar para vocês rapidamente de uma figura notável chamado Charles Sanders Peirce. Tá? Era norte-americano. Nesse ano que eu falei para vocês, ou nessa época, mais especificamente, 1879, eu vou aqui para frente, eu fico agoniadozinho atrás da mesa, tá certo? É bom que a gente fica mais pertinho, né? De vocês, podem encostar aqui, tem problema não, né? Bom, a gente fica mais à vontade para conversar com vocês. Ai, que maravilha, parece que eu saí de uma prisão minha. Olha só, o Charles Sanders Peirce, ele estava num navio a vapor, ele estava indo de Boston a Nova York, quando ele percebeu que um bem dele, um relógio de família, tinha desaparecido. Ele tinha deixado esse relógio dentro da cabine do navio a vapor. E quando ele retornou à cabine, que obviamente estava bem fechada e só ele tinha a chave, ele notou que o danado do relógio, na verdade, o bendito do relógio, tinha sido levado, tinha sumido e obviamente alguém tinha levado, né? E aquilo tinha um valor sentimental, afetivo muito forte para ele. E ele, então, acionou a tripulação, contou a situação. Essa situação chegou até os ouvidos do capitão, o comandante daquela embarcação, um vapor que fazia um transporte de pessoas e talvez de algumas cargas também, naquele final do século XIX, de Boston a Nova York. E o capitão ficou muito tocado por aquela história, porque o relógio valia muito para ele, né? Valia demais, tinha um valor sentimental familiar muito forte, muito presente. E quando o vapor chegou em Nova York, que atracou no cais do porto, obviamente, o capitão perfilou toda a tripulação, os seus subordinados, e disse: pessoal, o relógio do rapaz aqui, do senhor Peirce, estava na cabine devidamente guardado e sumiu. Como ele estava com a chave e a cabine estava fechada, nós temos plena confiança na fala do senhor Peirce. Foi algum de vocês que, usando algum artifício, sei lá, uma chave reserva, acessou a cabine do senhor Peirce, viu o relógio de família, chamou a atenção e usurpou, roubou. Ninguém se prontificou, como era de esperar-se, de ter pego o relógio do senhor Peirce. E o capitão disse assim: já que ninguém se prontificou, eu vou perguntar ao senhor Peirce se, olhando para o rosto de algum de vocês, todos os membros da tripulação, ele consegue identificar, ter um feeling, do inglês é um feeling, né? Ter aquela chamada, aquela coisa que dispara na gente, quem nunca teve, dizer assim: você está com cara, fulano ou cicrana de tal, de ter sido o responsável ou a responsável de ter pego o meu relógio na cabine onde eu deixei. A cabine, que eu faço questão de repetir, estava fechada.
O Pisse declinou do convite de ter que ir ali perante a tripulação perfilada, né, ter que indicar alguém como possível, né, ladrão ou ladra, né, do seu relógio de família, e deixou para lá. Mas bateu uma curiosidade nele. Eles já estavam no cais em Nova York, já tinham chegado, ele vinha de Boston, como eu falei. E no dia seguinte, ele disse: eu vou dar um passeio aqui pelos principais antiquários da cidade de Nova York. E aí ele foi nos principais, nos mais conhecidos, né, antiquários. Hoje seria uma casa de penhores, de antiguidades. Tem até um programa, não sei se ainda tem, no History Channel, né? Casa de penhores, alguma coisa assim, né? Ainda tem lá. Bacana, né? É que faz tempo que eu não vejo o canal, acho que eu até dei uma desligada. Porque a gente passa tanto tempo fora sem usar o canal, e não, depois, se eu precisar, eu vejo alguma coisa na página deles. Mas aquele é muito bacana. Era uma loja mais ou menos, guardadas as proporções, para o final do século retrasado, né? 1879 é século XIX. Ele foi em uma dessas lojas lá em Nova York, e numa dessas lojas ele entrou, contou a história, descreveu o relógio, e o dono da loja disse assim: rapaz, apareceu um relógio aqui parecido. Ontem mesmo, esse relógio chegou aqui, uma pessoa penhorou o relógio, né? E eu já vendi, já passei para frente, porque ele era muito bonito, chamava atenção. E o Pisse disse assim: então me diz uma coisa, me descreve a pessoa que veio aqui entregar o relógio, penhorava ou vendê-lo, né? E a descrição que o dono do antiquário ou da loja de penhores fez batia bastante com a pessoa que o Pisse, apesar de ter declinado da proposta do capitão, veja dentre eles aí aquele que você acha ou aquela que você acha que foi quem levou o seu relógio, que ainda está sob o poder de sua posse dele ou dela, batia quase que perfeitamente com a descrição da pessoa que, apesar dele ter declinado, ele achava que tinha levado o relógio dele. Tempos depois, já no século XIX, Charles Sanders Peirce vai ser responsável por uma pesquisa muito interessante que ele vai levar a cabo na instituição na qual ele trabalhava. Ele contratou, ele tinha por contrato alguns ajudantes, depois ele fez isso com alguns estudantes, que era a percepção da diferença de peso. Alão, o que é isso? Que nome rebuscado, uma coisa tão estranha, né? Não, bem simples. Né? Ele colocava dois objetos de mesma formatação, de mesma geometria, de mesma cor, de mesma textura, né? Uma em cada mão, obviamente de uma mesma pessoa, mão direita, mão esquerda, e havia uma pequena diferença de peso entre esses objetos. Mas essa diferença de peso, ela se encontrava no limiar de peso, ou abaixo de um limiar de peso que nenhum ser humano consegue perceber em sã consciência. A gente consegue perceber o peso dessa cadeira aqui. Não consegue determinar quanto que é, sei lá, 300 gramas, né? 500 gramas, meio quilo, tá, tudo bem. Mas tem um limite de peso, uma coisa muito menor do que o peso de uma pluma ou de uma pena, que a gente não consegue definir, como eu tentei definir aqui, entre 300 e 500 gramas, o peso da cadeira. Não dá para definir. E era exatamente essa a diferença entre o peso dos dois objetos. Então, você praticamente, em consciência plena, não conseguia dizer quem era mais pesado que quem. O objeto da mão direita ou o objeto de mesma forma, de mesma cor, de mesma textura, de mesmo material da mão esquerda. Ele fez esse teste com dezenas de pessoas, incluindo ele mesmo. Claro que alguém tinha a resposta. E ele anotou isso durante vários experimentos. A pessoa sabia a resposta, ele dizia: é o da mão direita, é de novo da mão direita, agora é o da mão esquerda. Opa, voltou para o da mão direita, é o mais pesado ou o mais leve. O mais interessante é que em mais de 60% dos casos, de cada 10 casos, 6, para qualquer pessoa que ele testou, as pessoas descobriram ou acertaram o objeto que era mais ou menos pesado e em qual mão ele estava. Esse experimento aconteceu, se não no final do século XIX, já no século XX, quase certeza, pelo mesmo Pisse, que teve o relógio roubado,
que olhou os tripulantes da embarcação, do navio a vapor, e achou que um deles era o responsável por ter levado o seu relógio e que, pela descrição do dono do antiquário, ele teria acertado. Com essa vivência que ele tinha em mente e com o experimento científico que ele fez, Charles Sanders Peirce havia acabado de comprovar aquilo que durante muito tempo na história da humanidade já se suspeitava, que é a existência de elementos que não estão na nossa casa mental. Lembra da casa mental que eu falei há pouco? Que eu disse que quando a gente saísse daqui, estou ainda desejando que venhamos a nos sentirmos melhor no corpo físico, na casa mental, espiritualmente falando. Ele descobriu que no nosso psiquismo, na nossa mente, existe uma gaveta que a gente acessa, que é a gaveta da consciência. Eu estou ciente em tempo real, consciência do que eu estou fazendo. Mas existia outra gaveta das coisas subliminares, que estaria no reino do subconsciente. São coisas que a gente faz e refaz, costumeiramente, cotidianamente, corriqueiramente, e muitas vezes faz por automatismo, não dando a menor atenção. Alan, tem outros elementos mais abaixo? Tem. Estou aqui apontando para o Robertinho, que a gente já conversa e troca ideias sobre isso e outros assuntos há muito tempo. Tem o reino do inconsciente. Mas aí é outra turma que vai brincar com isso. Principalmente Carl Gustav Jung, né? O pai da psicologia analítica, que vai analisar exatamente os elementos que estão no consciente, que são reflexos do subconsciente, que por sua vez têm raízes no inconsciente. Então, o Sanders Peirce, ou o Sr. Peirce, descobriu que existem esses elementos subliminares, que a gente não dá atenção. Mas o tema é Judas. E quando eu estava vendo o tema Judas, aí eu lembrei que existem algumas pinturas que são clássicas de Judas. Tem uma, depois vocês podem, ou agora, fiquem à vontade, né? Aula comigo, ou palestra, ou essa conversa que a gente está tendo aqui, interativa. Pode pesquisar aí, a turma da internet, aproveita e pesquisa agora. Tem uma pintura linda, acho que é a mais famosa de Judas, que é o Beijo da Traição. Ou Beijo de Judas, depende da tradução. Ela está numa capela em Pádua, na Itália, né? E eu não sei o nome da capela, mas ela está numa capela em Pádua, e ela é do Giotto, ou Giotto, como eles falam lá. É linda, é a pintura clássica de Judas, está Judas beijando Jesus no momento da traição, né? Inclusive à esquerda, quem estiver olhando para a pintura, a turma da internet já deve estar olhando aí, quem estiver nos assistindo. Na esquerda vocês vão ver lá Pedro com a espadinha, coitado, mandando ver na orelha do soldado romano, né? Então é uma cena que ficou clássica, recriada por esse pintor famoso italiano, Giotto. Ele é um pintor renascentista do começo do século XIV, tanto que essa pintura é 1304, 1306. O pessoal da internet me corrige se eu estiver errado, que é provável, hein? Tá? Então, assim, Giotto, que é um desses espíritos que, como nos explicou muito bem, né, Emmanuel no livro A Caminho da Luz, ele vem ali no começo da Renascença, para quebrar paradigmas. São espíritos que reencarnam, que estão sempre reencarnando no plano terreno, tal como Peirce, tal como Giotto, tal como no Brasil tem Judas, em Remorso é o Remorso de Judas, de Almeida Júnior, lindo, pintor paulista do século XIX, essa pintura é de 1880. Procura aí na internet, pessoal, pintor brasileiro, olha aí. Ele é de Itu, interior de São Paulo, um gênio da pintura, estudou com mestres europeus, e ele pinta Judas em remorso depois da traição. Claro, né? Então, quando você me passou o tema, me vieram essas duas realidades. Na verdade, as pinturas vieram primeiro, eu gosto muito de pintura. Não entendo muito não, mas é uma coisa linda. A arte é uma maravilha, né? Arte, eu digo para uma grande amiga, né? Eu digo, minha filha, olha, música, cinema, pintura, escultura, foi arte, tá valendo. Pode ser que você não goste, não faça parte do seu universo cultural, mas outras pessoas irão gostar, né? Seja o que for, música, literatura, como eu citei aqui, cinema e por aí vai. Então, assim, isso me veio à mente, porque até na pintura, os atos, ou esse ato especificamente da traição de Judas, né, que na tradição bíblica dos evangelhos, obviamente no Novo Testamento, ficou marcado com um beijo, ficou marcado para a eternidade nas mãos do Giotto,
lá na Renascença italiana, no começo da Renascença como um todo, e no Brasil depois, 1300 para 1800, 500 anos, meio milênio depois, nas mãos, né, espetaculares de Almeida Júnior, tá? José Ferraz de Almeida Júnior. Foi isso mesmo que aconteceu? E aí, a sugestão que nos foi dada, revisitamos o texto Judas Iscariotes, no livro Crônicas de Além Túmulo, de Humberto de Campos, em que Humberto de Campos, eu acho que ele já assina como Irmão X, eu não lembro, mas através da pena, das mãos abençoadas, mediúnicas, né, do Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, ele nos traz esse relato, né, como grande escritor que foi, e obviamente continuará sendo, ele dá aquela floreada. Eu já disse para vocês, né, que a gente tem que tirar um pouquinho as flores que Humberto de Campos dá nos textos, né? Tem um texto, eu já disse para vocês, tem um texto que eu acho muito interessante, icônico, nesse sentido, mais um ícone, que está em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu não sei, acho que é Jesus que vem descendo com a flâmula, né? Com os dizeres Deus, Cristo e caridade, se eu não me engano, né? E aquilo é muito interessante. Alan, pode ter acontecido? Pode. A cena é até bonita, não vou dizer que não, ou muito bonita, depende do ponto de vista. Mas o mais importante é o conteúdo, né? Que vai guiar a doutrina espírita e a espiritualidade no Brasil. Deus, Jesus, Cristo e caridade, né? Inclusive, de certa forma, reverenciando os dizeres de Kardec, né? Deus, trabalho e solidariedade, se não me engano, né? Lá no processo da codificação. O pessoal da internet aproveita e me corrige aí. A gente não fala bobagem, né? Então, tirando esses floreios, Humberto de Campos nos diz que a intenção, segundo ele, narrado pelo próprio Judas, já redimido, né, séculos depois, foi no século XX, ele reencontrou Judas, ele estaria na espiritualidade, em Jerusalém. É um texto muito interessante, tirando os floreios belíssimos. Não é à toa que ele é um imortal da Academia Brasileira de Letras, ele escreve muito bem, né? Judas não teve a intenção de levar Jesus ao suplício do Gólgota, né? Ao madeiro infame. Né? Judas, numa jogada política, segundo o próprio, né, queria que Caifás tomasse conta de Jesus, ou seja, Jesus, de certa forma, ficasse preso, para que ele, num movimento mais agressivo, possivelmente usando da violência, ele pudesse confrontar o Império Romano, não o Império, a dominação romana, o Império Romano em termos de domínio na Palestina daquela época, né? E aí, de certa forma, isso sendo vitorioso, né? Essa abordagem que Judas imaginava acontecer sendo vitoriosa, Jesus então poderia ressurgir num plano social, né, onde ele poderia trafegar com mais facilidade, falar de forma mais liberta ao povo, com maior liberdade do que as vezes que ele fez. No monte, no gasofilácio, no poço, na Samaria, numa praia, por aí vai. Ele achava que assim, sob esse olhar político, da visão dele, de Judas, fazendo o movimento que ele fez junto ao Sinédrio, ele poderia então abrir, repito, através de ações, claro, eivadas de violência, recheadas de violência, um caminho melhor para Jesus apresentar a sua proposta do reino. De certa forma, essa fala de Judas, através do que é replicado por Humberto de Campos, reflete muito do ideário judeu daquela época, que já esperava o Messias, porque Jesus era esperado há muito tempo por ser cantado em todas as profecias. Eu digo a uma grande amiga que é adventista, eu digo a ela assim, olha, tem 3 grandes profetas para mim, todos são grandes, mas Daniel, Jeremias e Isaías são impressionantes, né? Porque eles cantam a vinda de Jesus em praticamente todas as suas profecias. O mais interessante, dia desse ela nos convidou, disse, vamos fazer um estudo bíblico? Eu digo, vamos, não tem problema nenhum, vamos estudar. Né? Aí fomos para o livro de Daniel e lá estava Daniel fazendo uma revelação, né? Muito interessante, muito bonita, de que o povo hebreu tinha que preparar o caminho para a vinda do Messias. Resumindo a história. Inclusive, cantando, né, nas suas profecias
o suplício de Jesus. Ele seria supliciado em palavras muito próprias que está lá no livro de Daniel, capítulo 8, se não for o nome. Tá? O mais interessante é que não é Daniel quem diz isso. Não é? É Gabriel que aparece para ele, né? E Gabriel diz assim para Daniel: olha, vai acontecer isso e isso, ele vai aparecer, ele é um ungido nos termos bíblicos, e ele vai ser supliciado e por aí vai. Foi bom que eu aproveitei o momento para dizer para eles que interessante, não foi Daniel. Você viu que teve uma aparição? Né? A gente vai também apresentando o olhar espírita de que, como Allan Kardec, para variar certeiramente, né, afirma na abertura de A Gênese, que é o último livro da codificação espírita, tem mais livros, mas da codificação básica, do conhecido Pentateuco kardeciano. Tem gente que não gosta do Pentateuco kardeciano, mas dos 5 livros básicos, em 1868, na sua primeira edição, no capítulo 1º, Caráter da Revelação Espírita, Allan Kardec diz assim: falamos aqui dos fenômenos mediúnicos, principalmente aplicados à cura, e ele se refere também aos milagres, mas falamos sob uma óptica científica, porque iremos explicá-los cientificamente. Fenômenos esses mediúnicos, dos quais a Bíblia está repleta de situações que os envolvem. Aí, quando eu li lá em Daniel, né, fazendo o estudo com essa grande amiga, um estudo muito bom, muito prazeroso, que Gabriel apareceu para ele e disse: olha, Kardec leu, né? Kardec leu todo o Antigo Testamento, deve ter lido várias traduções, né? Leu o Novo Testamento, fora o que Kardec traz, Allan Kardec, como Hippolyte Léon Denisard Rivail, porque Allan Kardec é um pseudônimo dele, de outras existências. A gente sabe que, por exemplo, na figura do reformador John Hus, né, em Praga, ele esteve à frente de uma reforma do Evangelho, né, antes do século XIX, pagou com a própria vida, porque enfrentou o sistema à época, porque percebeu, como alguns perceberam, e muitos desses, alguns que perceberam, pagaram com a própria existência, de que os caminhos que o Evangelho de Jesus estava tomando, a começar por Francisco de Assis, eram caminhos bem diferentes daquele da simplicidade, por isso que eu gostei da mensagem, da humildade, ao qual o Evangelho de Jesus convida não só nas suas lições, mas na sua vivência prática, até mesmo em atos cotidianos, não comuns, da vida do próprio Cristo. E aqui eu estou me referindo ao ato primeiro do seu nascimento, porque a manjedoura, o berço de Jesus, literalmente, tá? Literalmente, o berço de Jesus já nos convida à simplicidade. Ele não nasceu nem numa casa, ele nasceu provavelmente, segundo as tradições dos evangelhos, o Novo Testamento, Bíblia, ele nasceu numa estrebaria, num estábulo, próximo aos animais. Não necessariamente em dezembro, que a gente sabe que esse período aqui de dezembro é uma herança pagã romana do dia dos soles invictos, que os romanos, né, cultuavam na noite ali de 24 para 25 de dezembro. Eles cultuavam o dia mais longo, né, do calendário deles. E aí, nessa absorção que foi feita através da história, né, de elementos pagãos para o cristianismo, ficou o dia 25 de dezembro como o dia de Natal. Mas que, muito provavelmente, a tradição bíblica está correta, pelo menos nesse ponto, de que ele nasceu numa manjedoura, já nos dando o exemplo, nos convidando à humildade. Isso é verdade. Então, olha que coisa bacana. Toda a vida de Jesus, do berço ao Gólgota, tá, está narrada no Antigo Testamento. E Judas, numa interpretação muito própria, mas que reverbera um lugar comum, né, das interpretações quanto à vinda do Messias, que já estava lá nos livros dos profetas, achava que esse Messias vinha para dar um jeito, vamos falar aqui numa linguagem, né, mais jovial possível, para dar um jeito no domínio, na conquista romana, pelo menos no Oriente Médio, na Palestina, hoje Palestina e Israel. Então, muitos judeus esperavam, tá, que Jesus viesse mesmo descendo com um séquito, né, ou seja, um grupo de seguidores, de espada na mão, né, um exército celeste que vinha dizimar ou dar um jeito nos conquistadores romanos que dominavam aquela região, aquela época. E Judas, nesse ideário, no mínimo em nível subconsciente, que foi descoberto ou confirmado cientificamente pelo Charles Sanders Peirce,
ele foi lá e, segundo ele narrou para Humberto de Campos, ele disse, está aqui 30 moedas, ou está aqui um valor, né? Em troca de onde está Jesus. Vocês seguram ele aí, a gente vai dar um jeito ali nos romanos, quando a gente der um jeito nos romanos, ele aparece num palco, num cenário em que ele vai ter muito mais liberdade para trafegar. Tá? Ele não esperava, fechando essa nossa análise, a parte que diz respeito ao texto de Humberto de Campos, que chegasse aonde chegou. Né? A história que nós conhecemos, que daqui a 4 meses estaremos rememorando num outro momento. Agora é o momento do nascimento. Lá na frente é o momento do suplício e o seu passo mais importante, que é o da ressurreição. Né? Que é o pique. Opa, melhorou agora. Ou era eu que estava. Agora melhorou. Acho que eu acertei. Isso. Perdão, pessoal da internet. Agora é que eu acertei o microfone aqui na boca, né? Para fala. E vocês também. Então, olha só. Que é a pontuação que a gente faz com aquele filme muito bom, forte, muito bom, que é A Paixão de Cristo, né? Do Mel Gibson, né? Mel Gibson, né? Ali um cristão fervoroso, né? Um filme muito bem cuidado. Gibson, um diretor muito cuidadoso, né? E os personagens, inclusive o próprio Jesus, né? Os atores tiveram que estudar aramaico para fazer pelo menos grande parte das falas, se não todas. Turma da internet, confirma aí para mim, eu creio que todas em aramaico. Né? E creio que os soldados romanos não falavam latim, falavam aramaico também, porque ele lidava com o povo. Talvez uma ou outra coisa em latim. Então ele toma muito cuidado. O figurino do filme é muito bonito, a fotografia é belíssima, mesmo nas cenas dolorosas. Eu não consegui assistir o filme no cinema, e vou dizer por quê. Né? E eu lembro que uma irmã nossa, uma época, foi convidada para dar uma entrevista, né? Na TV, uma irmã nossa espírita. Né? O filme fez um sucesso tremendo, né? Faz uns 15 anos por baixo, se não fizer mais. E eu lembro que ela disse assim, Alan, tu fala lá. Eu digo, não dá para falar sobre o filme. Eu até iria, TV ou rádio, falar sobre Jesus, especificamente sobre a Paixão de Cristo, se eu tivesse assistido o filme. Mas eu não assisti. Eu vou dizer porque eu já assisti o filme, assisti na TV, depois que passou, num canal desses fechados, se eu não me engano, e estava passando isso agora, eu vou tomar coragem e vou assistir. É muito doloroso. Vocês já viram, né? É todo o suplício de Jesus. Eu não assisti porque eu tinha lido, por sinal ainda estou lendo, deu uma paradinha, porque a gente tem outras coisas mais interessantes, é interessante para ler, mas mais interessantes, que é aquela série do escritor espanhol J.J. Benítez, pessoal da internet, quem não conhece, vale muito a pena, que é o Operação Cavalo de Troia. Eu me encantei com aquilo quando eu tinha ali 15, 16 anos de idade, faz assim, pouquinho tempo. Aí eu me encantei, um colega me emprestou o livro, tal. Na verdade, uma vizinha me emprestou o livro, eu comecei a ler. Que história interessante. Não é spoiler, né? A sinopse do livro é uma viagem que é feita no tempo, né? Até os dias finais de Jesus, num projeto da NASA. Ele não escreve bem, não. Né? Como diz uma amiga minha, uma grande amiga, é a bexiga. Ela usa muito esse termo. Eu acho tão engraçado quando ela quer dizer que é uma coisa assim, é top. Alan, olha, é a bexiga. Pois é. Ele escreve muito, gente. É muito legal. Ele envolve você. E isso na parte científico-tecnológica, ele está explicando que é um projeto da NASA que vai viajar no tempo, blá, 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 blá. E quando eles saltam no tempo, eles vão exatamente para conhecer, para acompanhar Jesus, saber se Jesus existiu. Tem que saber se Jesus existiu. Né? Que historicamente ele não deixou nenhum registro. Registraram por ele. Né? Se você for pegar mesmo, segurem-se nas cadeiras, o pessoal da internet, for pegar mesmo na ciência, na história, não tem nenhum respaldo documental, não. Tá? Então, ele vai saber se Jesus existiu, e aí ele acompanha, né, esse personagem do livro. É uma pesquisa muito bem feita, vale pelo menos pela pesquisa, ou também pela pesquisa. Ele acompanha todo o suplício final de Jesus, que aí eu falo, porque eu assisti o filme e li o livro, e o livro ainda é mais doloroso. Teve páginas que eu parei, eu chorava. Eu digo, meu Deus, como é que fizeram isso? Vou dizer para vocês o que foi, não, para vocês ficarem curiosas e curiosos para lerem ou relerem, quem já leu. Eu já estou no 6º, para vocês terem uma ideia. Jesus já apareceu, já reapareceu, já fez milagre, né? Muito bacana. Tem uma encheçãozinha de linguiça ali pelo meio do caminho, lá pelo 3º e 4º livro, mas tem algumas coisas interessantes. Nesse agora, por exemplo, ele está entrevistando Maria.
Ele está entrevistando Maria. Claro, isso é uma criação ficcional, tá? Não confundir com o relato mediúnico que fizemos há pouco aqui, através de Chico Xavier, vindo de Humberto de Campos. Estou só explicando que existem vários relatos, mesmo esse relato ficcional, é uma pesquisa muito bem feita, ele cita partes do Evangelho, e aquilo me doeu muito, a ponto de eu não ter conseguido ir ao cinema. Eu adoro cinema, amo cinema, né? E assisti A Paixão de Cristo. Mas eu assisti depois, e esse é o ponto onde eu quero chegar, que o mais importante daquele filme não é a traição de Judas, se eu não me engano, tem um beijo, né? Tem Pedro cortando a orelha, Jesus fazendo a reposição da orelha do soldado romano. O filme começa muito bonito nos jardins do Getsemane, né? Não, no Monte das Oliveiras, Jesus já tinha passado, né? Pelo choro no jardim do Getsemane, perdão, pela pronúncia. E ele já estava, então, no Monte das Oliveiras, né? Que é onde acontece a sua prisão. Se não me engano. Pessoal, me corrija aí, por favor. Posso estar falando bobagem. Ou vocês aqui presentes, obviamente. E dali para frente, o filme foca no suplício, que realmente é extremamente doloroso para quem assiste, obviamente, antes de tudo, por Cristo. Mas o principal ali, que demorou muito pouco, que é a pontuação que a gente faz, é a ressurreição. A grande mensagem da Páscoa, né, é a mensagem da ressurreição, que vale para Judas. Quando ele está sendo entrevistado por Humberto de Campos, na verdade uma conversa, né, que Humberto vende como uma entrevista, ele diz que já se redimiu daquele momento triste, equivocado, infeliz, de ter vendido Jesus ou entregue Jesus àqueles que eram seus perseguidores, né? Ao Sinédrio e depois aos romanos. Ele passou algumas existências, né, purgando, ou seja, trabalhando em si existências difíceis, desafiadoras, dolorosas, até culminar numa no século XIV, em que também ele foi traído, foi humilhado e terminou sendo julgado pelo Tribunal do Santo Ofício e executado. A sentença foi de execução, de morte, foi pena máxima, né, pelo Tribunal do Santo Ofício, e a pena realmente foi executada. Há uma hipótese, aqui não tem nenhum problema, inclusive para o pessoal da internet, há uma hipótese plausível que ele teria sido Joana d'Arc. Tá? Vou falar para a internet, que gosta de pesquisar. É uma hipótese, porque Humberto de Campos não diz isso no livro. Mas ele dá evidências que corroboram, não fecham com essa hipótese. O mais importante para mim, e aí eu tento colocar aqui para vocês, permita a nossa expressão, ler essa interpretação do fato, é que Judas se redimiu. Ele fez a ressurreição moral, né? Renasceu moralmente e ascendeu moralmente, usando ainda da linguagem real, e possivelmente real e figurativa, da ressurreição de Jesus, que no final ascendeu aos céus. Então ele ascendeu no sentido de subir moralmente através de várias existências. Sempre, qual de nós? Eu creio que a maioria de nós aqui se sentia incomodado, e sempre me incomodou no período da Páscoa. Deixa eu só olhar o horário aqui para não estourar. No período da Páscoa, nossa, passei 2 minutos. Fechando, demos só mais 3 para fechar o raciocínio. Por favor. No período da Páscoa, né, a malhação do Judas, né? Aquilo sempre me chamou a atenção, e é interessante que, obviamente, é um movimento icônico na nossa Páscoa, no nosso período de Páscoa aqui, deve haver em outros lugares do mundo também, que isso sempre me incomodou e deve incomodar vocês, como eu já falei, porque eu ficava pensando, mesmo antes de eu ter lido há um bom tempo, não há muito tempo, há um bom tempo, essa passagem no Humberto de Campos, eu digo, meu Deus, já faz 2000 anos, se não mais que 2 milênios, ou quase 2 milênios que isso aconteceu. Muito provavelmente Judas já se redimiu. E ele deve estar olhando para a gente, para cada um de nós, principalmente para aqueles que malham o Judas, que faz parte da cultura, tá? Tem que acontecer, pessoal da internet, tem que acontecer com o movimento cultural, tem, né? Jamais ser contra qualquer movimento cultural, mas isso não impede que a gente interprete do seguinte modo:
né, cultura religiosa, de fundamentação religiosa, pelo menos no Brasil, que ele deve olhar para as pessoas que malham Judas, né, com raiva, que não em tom de brincadeira, ou de replicar um movimento que é muito próprio, se brincar, secular, da nossa cultura religiosa brasileira, ele deve olhar com a mesma complacência que Jesus olhou para ele quando ele deu o beijo que está lá retratado no quadro de Giotto. Ele deve olhar e dizer assim, nossa, eles ainda precisam disso, né? Eu já dei a volta por cima, eu já ressurgi das minhas cinzas, agora eu vou um pouquinho antes, né? Lá na Fênix da mitologia, né? Eu já ascendi moralmente, né? E essa turma aí na Terra ainda está malhando, né? Um boneco que seria uma representação minha. Numa outra revelação, porque não deixa de ser uma revelação, mediúnica através de Francisco Cândido Xavier, Maria Dolores, né? Ele teria sido socorrido, muito provavelmente aconteceu, essa narrativa é muito bonita, em forma de poema, por Maria, né? Nas regiões difíceis, onde espíritos que atentaram contra a própria vida, através da porta, né, equivocada do suicídio, porque a vida continua, o problema continua e amplifica-se, né, porque os problemas que lhe levaram ao suicídio continuarão existindo, pelo menos na sua casa mental, e irão se amplificar, né, ele foi socorrido por Maria, mãe de Jesus. Teria sido aí o início do seu processo. Hoje há várias informações, inclusive não espíritas, o que é muito bom, controle universal da informação dos espíritos que corroboram com isso, que ela trabalha, a Legião de Maria, né? Trabalha socorrendo espíritos que atentaram contra a própria vida no suicídio direto. Eu não sei no indireto, é provável que também. Tá? No suicídio direto é aquele que você premedita, né? E depois, quando tem coragem, que precisa de muita coragem, né? Executa o suicídio. Tá? O mais importante é que Judas fez esse movimento através de processos dolorosos em várias existências, um minutinho fechando, porque ele não ficou apenas nos processos conscienciais. Nas outras existências, até essa existência final no século XIV, tá? E em outras mais, ele mergulhou nos elementos subconscientes, no inconsciente edifício, porque é muito profundo. Só através de processo psicoterapêutico, muitas vezes usando ferramentas psicoterapêuticas realizadas por profissionais sérios, responsáveis, é que você consegue acessar alguns elementos do seu inconsciente, por causa do esquecimento que o corpo físico propõe. Se não for assim, é através da mediunidade. Aí já é extra matéria, né? Já é extra mente, já entra no arcabouço, nos arquivos do espírito, que através de um processo mediúnico, em que você pode ser o médium ou a médium, ou uma outra pessoa pode ser o médium ou a médium, revela para você. Mas os elementos conscientes e os subconscientes ou subliminares são elementos importantes, comprovados pela vivência e hoje pela ciência, importantes para que nós façamos esse mergulho em nós mesmos. Cada um por si mesmo. Cada um por si só. Teu nome é? Tiago. Tiago por Tiago. Luciano por Luciano. Robertinho por Robertinho. Alan por Alan. XYZ, ABCDF, GH da internet. Cada um por eles e você também. Esse movimento, em que esse momento do Natal, que é um momento de nascimento, de berço, de renovação, é um movimento próprio que pode e deve aproveitar esse momento. Eu falo para vocês antes, falando para mim, para que ele aconteça. Façamos do nosso mergulho em nós mesmos a nossa manjedoura, o nosso novo berço. Não precisa esperar pela virada do calendário. Eu sei que a virada do calendário é importante, eu também faço. Estabeleço metas, já estou estabelecendo metas para o próximo ano. Pessoais, profissionais, espíritas, né? Leituras, etc., rever amigos, N coisas. Vocês também, familiares, e por aí vai. Casa espírita, movimento espírita, outras vertentes religiosas ou filosóficas. Traçar metas não é importante, não. É muito importante. O calendário tem uma importância nesse sentido, principalmente essa virada, do 31 de dezembro de 2009 para 1º de janeiro de 2020.
Mas o mais importante é que em qualquer momento desse calendário, independente do número que esteja lá marcando, do dia, da data, da hora, do mês, façamos essa grande viagem para dentro de nós mesmos. Porque aí, respondendo e fechando, de uma vez por todas, prometo, a tua pergunta, né? O que há de Judas em nós, a gente só vai descobrir quando fizer esse mergulho. Na verdade, eu, me permita, faria uma pequena reformulação no título da palestra. Não é bem o que há de Judas em nós, é o que há em nós, que também havia nele, que levou ao equívoco. E isso a gente só vai descobrir nesse mergulho, que é doloroso. É o nosso Gólgota, é o nosso suplício. Mas é para isso que a gente está aqui. E quando nós mergulharmos, eu vou fechar com a ótima mensagem lida, Jesus veio, pela Robertine, nós iremos descobrir que a nossa grande missão é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo sem esquecer de si mesmo. E amar ao próximo não é amar ao próximo no momento em que ele está feliz, seja ele família, parente, amigo do centro espírita, colega da internet, internauta, amigo, colega do trabalho. Não. É quando ele ou ela precisa. No momento de maior dificuldade, você dizer, ou nem precisar dizer, aparecer e dizer, eu estou aqui. E não é o colega que está bem situado socioeconomicamente na sociedade. É qualquer um deles, os mais simples, os mais pobres. Jesus não andava com os senadores romanos. O senador romano é que foi atrás dele, a gente sabe quem foi, e não atendeu o chamado. Jesus andava com as mulheres, que até hoje passam e continuam passando. E a gente deve lutar. O bom combate, como diz Paulo, nos seus processos de opressão. Jesus andava com a diversidade das etnias, à sua época, raças. Hoje, só tem uma raça humana de etnias. Negros, brancos, pardos, bem, diversidade total. Jesus andava com pessoas de todas as idades, de crianças, que ele usava para dar-nos lições belíssimas, para variar, até os idosos. Andava com os maus vistos na sociedade, os cobradores de impostos. Conversava com todos, desde os doutores da lei, lá no Sinédrio, no Templo de Jerusalém, até as pessoas mais simples. Curava a gente sem olhar, que foi o caso da hemorroísa, que tocou nas vestes dele e ficou curada. Então Jesus está nos convidando a, nesse processo de reencontro, que é doloroso, quando formos viver a realidade do Evangelho, que só viveremos plenamente quando nos reencontrarmos, procurarmos não aqueles que nos trazem status social, de rede social. Porque a vida é muito mais que curtir e compartilhar. Mas aqueles que precisam de nós. E que muitas vezes são até ingratos. Ou que mesmo não sendo ingrato, não vai gerar curtir nem compartilhar. É essa mensagem que eu procuro deixar para vocês, porque antes deixo para mim, na noite não. No fim de tarde, caminhando para a noite de hoje. Muito obrigado pelo convite, perdão pelo tempo a mais, desculpa o pessoal aí da internet, e retornamos a palavra à nossa irmã dirigente das atividades na tarde de hoje, Robertine. Muito obrigado pelo convite, ótimo Natal e passagem de ano para todos nós. Renascemos, né? Agradecemos a Alain, né, por ele estar aqui conosco, é sempre uma alegria renovada. Esses minutos a gente fica querendo até esticar, né, o tempo, mas a gente tem realmente uma programação, porque, pelo menos assim, para nós que aqui estamos, falar sobre Jesus, tentar compreender as suas lições, rememorar tantas lições, para nós tem um significado muito especial, porque, pelo menos eu sempre coloco, né, nas nossas reuniões mais íntimas, eu venho à casa espírita, Alain, pela minha condição de necessidade. Porque quando a gente precisa, aqui é o nosso ponto de reabastecimento, né, onde a gente se fortalece, onde a gente renova a nossa energia, renova a nossa casa mental, sai com elementos espiritualizados melhores para enfrentarmos, né, os desafios lá fora. Então, a Casa Espírita, ela tem para nós essa significação, e a mensagem de Jesus, ela é ímpar, porque sem ela, a gente não tem a Casa Espírita, né? Não edifica.
Então, nós agradecemos a sua presença conosco, né, o seu tempo e as suas lições para todos nós. Lembrando a todos nós, né, hoje tem a nossa confraternização lá em Vilma, lá no Greenhouse, a partir das 19 horas. E estamos com as nossas atividades de estudos em processo de férias. Então, a gente está apenas com a atividade doutrinária, às 16 às 17 horas, aos sábados. E a mediúnica na terça-feira, que continua. As outras atividades, elas estão todas em momento de recesso. Mais algum aviso, Lu? Sim, Luciana está lembrando que o seminário de Divaldo, que será em fevereiro, já está à venda. Na Livraria da Federação, só no teatro? Acho que eu tinha visto alguma coisa no Face. Luz nas Trevas, né? Então, no Teatro Riachuelo. O evento será no Teatro Riachuelo e as senhas já estão sendo vendidas lá no teatro. Qual é a data? Fevereiro. Eu não gravei a data. Mas é agora no mês de fevereiro. Então, quem que puder, né, já antecipar, quem puder antecipar a compra, melhor, porque o teatro, apesar de ser muito grande, ele há uma limitação de espaço, né? Então, quem não se antecipar, pode ficar com dificuldade de encontrar senha de última hora. Então, vamos fazer a nossa prece e agradecer a Jesus. Querido amigo Jesus, te agradecemos, Senhor, as bênçãos dessa tarde. Te agradecemos as lições amorosas que nos são trazidas. Antes, Senhor, por aqueles que escreveram, que registraram a tua passagem conosco. Depois, aqueles que comentaram. E por último, Senhor, todos nós que vamos buscando essas lições para melhor compreendê-las, para poder colocá-las em prática em nossas vidas. Abençoa, Jesus, a nossa casa, abençoa os seus trabalhadores, acolhe, Senhor, aqueles que aqui no mundo espiritual aportam, buscando o lenitivo para as suas almas. Que as tuas bênçãos nos envolvam a todo e que possamos retornar aos nossos lares em paz e em harmonia. Que assim seja.